Saudações a todos. A recente alteração legislativa no direito penal e no processo penal, trazido pelo pacote anticrime idealizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, trouxe uma mudança substancial no tocante ao crime de estelionato. O crime de estelionato, a partir da vigência desta lei, a partir da vigência deste pacote anticrime, passará a ter uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, esse tipo de causa, a partir da vigência deste pacote anticrime, somente poderá ser processado se houver a representação do ofendido, da vítima deste crime de estelionato, salvo nos casos que envolverem crimes praticados contra a administração pública direta ou indireta, crimes praticados contra crianças e contra adolescentes, crimes praticados contra pessoas com deficiências mentais e crimes praticados contra aqueles que possuem uma idade superior a 70 anos ou que possuam algum tipo de deficiência. E por que essa situação e por que essa promulgação desta alteração legislativa pode beneficiar inúmeras pessoas que estão sendo processadas, inclusive aquelas que já foram condenadas pela prática do crime de estelionato? Porque um dos pressupostos para o ajuizamento da ação é justamente, nos casos de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, é justamente a representação do ofendido. Regra geral, todas as ações penais são públicas incondicionadas, ou seja, não dependem da representação do ofendido. Contudo, a própria legislação traz as hipóteses em que a representação do ofendido será necessária para o ajuizamento desta ação penal. Ou seja, caso exista algum tipo de ação penal envolvendo o crime de estelionato que não possua a representação da vítima, a representação do ofendido, ela deverá ser rejeitada pelo juízo de acordo com o artigo 395, inciso 2º deste dispositivo do Código de Processo Penal, no sentido de que falta condições de procedibilidade na denúncia. E é de extrema importância, então, que haja uma revisão das ações penais que estão em curso sob a discussão deste crime de estelionato e, inclusive, aquelas que já foram julgadas, que já foram sentenciadas pelo judiciário. Tendo em vista que, de acordo com os princípios que temos no Código Penal, a norma penal posterior ela retroagirá se ela for favorável ao réu, ou ao acusado, ou ao condenado. Então, se eventualmente uma pessoa foi condenada por um crime de estelionato em que não houve representação do ofendido, seria possível discutir, então, a extinção desta pena, tendo em vista a falta de elementos, de condições da própria denúncia em si. Ou seja, o processo ele poderia ser anulado, tendo em vista esta nova alteração legislativa que beneficia os réus, os acusados de praticarem crime de estelionato. Então, basicamente, eram essas as considerações. Se você está sendo investigado ou processado, ou se você já foi condenado, eu recomendo fortemente que você procure um advogado e discuta esta situação assim que começar a viger o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Qualquer dúvida, poste seus comentários abaixo. Se tiver interesse em mais informações, acesse o site do meu escritório, www.rnsadvogados.com.br, que lá tem mais informações sobre o trabalho que eu exerço. Então, grande abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.